Muito bem. Bom dia, pessoal. Ih, tá desanimado esse bom dia aí, hein? Vocês estão meio devagar, né? Vamos de novo. Bom dia. Tá continuando desanimado, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Maurício Júnior, como a Amanda falou, sou um dos sócios aqui da CoinSchool e também um dos professores aqui. Ministro alguns cursos nas principais modalidades que a gente tem: e-commerce, marketing digital, mídias sociais. Além disso, também sou consultor de e-commerce e membro da ABECOM. Alguém conhece a ABECOM aqui? A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, né? Uma entidade super respeitada, está no mercado já há bastante tempo, para oferecer, né, um apoio para quem vende pela internet. Além disso, também sou autor de um livro que nós temos aqui na CoinSchool, que é o Marketing Digital de Alta Performance. Nesse livro eu reúno alguns professores, cada um fala sobre um assunto específico. Eu tenho 2 capítulos. Um capítulo é uma parceria com outro professor, a gente fala sobre e-mail marketing. Aliás, assunto pelo qual eu sou apaixonado, gostei bastante do que o Daniel falou até agora, de várias técnicas bem interessantes. E um outro capítulo do livro chamado Novos Canais e Tendências. Então, para onde é que vai esse negócio do marketing digital de uma forma geral? A gente fala de drone, fala de droid, fala de inteligência artificial, fala de internet das coisas, e tudo isso é algo que a gente via como futurismo, mas já está acontecendo. Pergunta rápida: quem aqui já usa assistente pessoal do Google, por exemplo? Alguém usa do celular, falar com voz, falar assim: olha, ok Google, traçar uma rota para tal lugar. Ou então, ok Google, qual é, sei lá, uma informação específica. Que é um exemplo mais clássico: Alexa, Amazon Alexa. Se você entrar agora no site da Amazon, vai ter um banner gigante falando do Alexa. E tem alguns amigos que estão comprando e pirando com esse negócio, falando: meu Deus, eu quero Alexa, porque a Alexa vai automatizar a minha casa inteira. Isso é a ideia da internet das coisas, que, de novo, antes ficava restrito a quem tinha muito dinheiro, ou então a indústria, né? Existe o IoT, que é a internet das coisas, e antes a gente tinha lá o IIoT, que é Industrial Internet of Things, né? Internet das coisas para a indústria. Na China, só para a gente entender, existem aquelas fábricas que são chamadas de fábricas escuras. Você pode apagar a luz, que a fábrica continua funcionando, né? A produção não depende de um ser humano ali, é toda descentralizada e toda automatizada. Então, essa é a lógica que a gente vem percebendo. Só a título de curiosidade, existe uma pesquisa da Comscore, né, que mostra que até o ano que vem, então 2020 tá, se você olhar aqui atrás, ó, você já enxerga 2020. Até o ano que vem, metade das buscas feitas em celulares vai ser feita por voz. Isso muda muita coisa, galera. Muda redes sociais, que é o que eu trouxe para falar com a gente, mas muda o marketing de uma forma geral. Porque sabe qual que é a lógica aqui? Hoje existe aquilo que a gente chama de SEO, que é o Search Engine Optimization. Então eu vou usar mecanismos para fazer, eu vou usar estratégias para fazer com que o mecanismo de busca encontre o meu site. Estou falando aqui especificamente de Google, mas também tem Bing, tem Yahoo, né, outros mecanismos de busca. Então hoje eu uso alguns elementos no meu site para que quando a pessoa digite ali, sei lá, tênis de corrida Nike, ela encontre o meu tênis que eu estou vendendo ali naquele lugar. Só que quando a gente começa a buscar por voz, a gente dá um comando diferente. Eu falo: ok Google, para digitar eu digito assim, ó, tênis, corrida, Nike. A gente tem preguiça de escrever, né? Essa é a verdade. Agora, quando eu falo, eu não tenho preguiça. Aliás, algumas pessoas têm muito menos preguiça do que outras para falar. E aí eu falo assim: olha, ok Google, qual é o melhor tênis de corrida para corridas longas ou para corridas de média distância? E aí ele vai trazer para mim aquele resultado. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: vocês estão preparados para SEO no negócio de vocês? E a segunda pergunta é: vocês estão preparados para o Voice SEO? Que é você preparar o seu site para responder aquelas perguntas que as pessoas fazem com comando de voz. A coisa muda, né? E a gente entra em outras coisas muito interessantes. Mas olha só, o que eu preparei para a gente conversar é um pouco de redes sociais, algumas ferramentas para planejamento. E eu acho que vale a pena um alerta para a gente começar, antes de mais nada. O primeiro alerta é o seguinte: não existe verdade absoluta. O Daniel acabou de dar um exemplo clássico, né, numa pergunta que também eu ouço muito, que é: qual é a melhor taxa de abertura? Gente, não tem resposta pronta, né? Não tem verdade absoluta. Especialmente quando a gente fala de redes sociais, que é onde a gente encontra um laboratório, né, eterno. A gente tem que colocar, testar. E a grande vantagem das redes sociais, do marketing digital, frente ao marketing tradicional e publicidade offline, é que eu tenho versatilidade. Se eu faço um anúncio, por exemplo, no jornal, e esse anúncio sai errado, já foi. Se sai numa revista que tem uma periodicidade mensal, já foi também. Alguém aqui se lembra da Copa de 2010 no Brasil? 2010 ou 2014? Eu não lembro. 14 no Brasil. Ah, não. Volta. Antes do Brasil foi na África, né? África do Sul, não foi isso? 2010. E aí foi assim, se não me engano foi o Extra, que veiculou um anúncio num jornal.
E vocês sabem, né, galera? As agências publicam dois anúncios. O anúncio em caso de derrota e o anúncio em caso de vitória. E o Brasil tinha jogado no domingo. E esse anúncio ia sair na segunda-feira. No domingo, o Brasil ganhou de um time. Foi classificado para a próxima etapa. Na segunda-feira de manhã saiu um anúncio dizendo: ah, Brasil, que pena! Né, Waka Waka, nos vemos em casa em 2014. É chato, gente, mas aconteceu, foi. Né? Então, publicidade offline é complicado por isso. No digital, tudo muda o tempo inteiro. E aqui a gente fala de Facebook como talvez o principal canal de comunicação para muitos brasileiros ainda hoje. Fato é que o Facebook vem perdendo força frente a outras redes sociais, mas ele ainda funciona muito bem. Só tem pessoas que falam assim: Maurício, o Facebook morreu. Aliás, está morto e enterrado. Gente, alguém já ouviu falar que o Facebook morreu? Facebook morreu já desde sei lá quando, de 2013, de 2012. Né? Tem algumas notícias que mostram isso, alguns artigos. O Facebook está morto para adolescentes. Aliás, justamente um dos principais motivos pelos quais as pessoas falam que o Facebook morreu. Que é o adolescente não quer ficar no mesmo ambiente que os pais, que os tios. Não sei se vocês sentem isso, ou se já passaram por isso. Mais uma vez, antes de fazer uma aula, antes de entrar em aula, eu tirei foto do slide e coloquei no meu Facebook. Falei assim: começando mais uma turma de e-commerce aqui na ComSchool, não sei o que, não sei o que. E a minha madrinha, que há anos não me via, me viu no Facebook e falou: ai, Ju, que lindo, ai, que orgulho, madrinha parece que te segurou ontem, estava te dando banho ontem. Te amo. Eu falei: madrinha, também te amo. Só que tem pessoas que não gostam, né? E acabam migrando. O fato é, existe um livro muito legal, gente, chamado Adeus Facebook, o Mundo Pós-Digital. O nome do autor é Jack London, e apesar desse nome, ele é brasileiro, e ele é conhecido como o pai do e-commerce no Brasil. Foi o cara que viajou na década de 90 para os Estados Unidos, conheceu essa modalidade e trouxe para o Brasil, criou no Brasil uma empresa, naquele momento, chamada Booknet.com. E a Booknet, pouco tempo depois, passaria a se chamar Submarino.com. E outro tempo depois, seria comprado por um dos maiores grupos de e-commerce que a gente tem no Brasil hoje, chamado B2W. Né? Então a gente percebe a evolução de tudo. E ele fala assim: eu sou velho, vocês não acreditam mais em mim, mas eu dizia lá atrás que o Orkut ia morrer. E ninguém acreditava, falava que eu já tinha passado da minha idade, que eu já tinha dado a conta. E aí eu pergunto para vocês: cadê o Orkut? Dizendo ele no livro, né? Cadê o Orkut? E quer saber de uma coisa, gente? O Orkut foi responsável pela entrada de vários brasileiros na internet, não é nem nas redes sociais. Ou vocês não se lembram da época dos scraps, né? Da época das comunidades. Existia uma comunidade chamada Eu Me Chamo Maurici. E Maurici, por sinal, é um nome unissex. Tinha homens e mulheres. O quê? Tinha só eu e meu pai, né? Maurici Júnior. Né? Então é isso, gente. Só que o Facebook não morreu. Alguém se lembra desse caso aqui, do rei do iPhone? Faz um tempo, né? Mas esse é talvez uma das maiores provas da força do Facebook. O que aconteceu aqui? Um cara teve um problema no iPhone dele e foi para Santa Efigênia procurar um conserto. Ele entrava de box em box perguntando, né, quanto custava, porque ele conectava o cabo de energia e não carregava. E aí um cara mostrava: vai ficar R$800, aqui vai ficar R$1.000. E cada um passava um orçamento mais caro que o outro. Até que ele chegou num daqueles boxes e o cara falou assim para ele: peraí, cara, isso aqui é simples, peraí, deixa eu ver. Aí ele pegou: não, isso aqui é só uma sujeirinha, quer ver? Daí. Aí ele foi ali, aspirou a sujeirinha e falou: conecta. E o cara conectou o cabo e o iPhone voltou a funcionar. Ele falou: nossa, cara, caramba, que legal. Quanto custa? Custa nada, cara. Quer saber do seguinte? Vamos fazer o seguinte, quer fazer um favor para mim? Vai lá pro seu Facebook e faz um post dizendo o que aconteceu, que eu te ajudei aqui, e você me dá uma força na minha loja. E foi isso que o rapaz fez. Ele foi e criou todo esse relato, mostrando o que ele tinha passado, quanto a galera tinha cobrado e o que esse cara fez. O que aconteceu pouco tempo depois no rei do iPhone, gente? A galera começou a ir lá. Mais um pouco de tempo depois, os caras inauguraram o que é chamado ali de sírio-libanês do celular. Pegaram o andar de cima ali inteiro. Hoje você vai lá, os caras te servem bolo, café, suco, enquanto arrumam seu celular. Olha que legal. É a força das redes sociais. Então, gente, funciona, tá ali, né? Tá funcionando. Esse é o Jack London, que fala das mudanças que a gente vai ver na internet. Né? Além do Jack London, a gente tem um cara chamado Dr. Church. Alguém já ouviu falar desse? Dr. Church é um cara meio maluco, mas é um cara genial. Porque ele está falando de sequenciamento de dados em DNA humano. E já está fazendo alguns testes, né, com DNA animal. E com sucesso.
né, de você pegar dados, né, que são bits em bytes, e transformar em material orgânico. E ele diz que, né, existe a possibilidade de 1 grama de DNA armazenar toda a informação produzida pela humanidade ao longo de 1 ano. Gente, é absurdo. Se você parar para analisar, você fala assim, nossa, imagina, que uma coisa maluca. Impossível isso acontecer. Mas a gente volta um pouquinho na década de 50, na década de 60, na década lá de Orson Welles, quando a gente falava de Guerra dos Mundos, quando a gente falava da bala na Lua. Vocês se lembram disso? Né? O primeiro cinematografista, os caras começaram a fazer efeitos especiais no cinema. E ele fantasiava com o homem indo à Lua. Ele entrava num canhão, você explodiu o canhão, o homem chegava na Lua e chegava lá e via alguns alienígenas que pareciam baratas. Isso era fantasia. E cadê o homem? O homem foi fazer o que na Lua, gente? Ele foi. Há controvérsias, mas foi. E a gente vê que talvez isso aconteça. Olha o que aconteceu num teste que ele fez. Ele pegou o primeiro GIF da humanidade, 1800 e tanto. O primeiro GIF feito pelo homem. E aí ele sequenciou essa informação num DNA animal e depois decodificou isso com uma certa fidelidade ao original. Olha que bacana. Então já é possível fazer isso. Imagina o que vai acontecer daqui para frente, gente. Isso é muito louco. Outro cara que fala de futuro é esse aqui, ó, o Dr. Michio Kaku. Ele é conhecido como o físico do impossível. E ele fala sobre várias coisas, tem vários livros, e um deles se chama O Futuro da Mente. Nesse livro ele fala sobre telepatia, robôs controlados por ondas cerebrais, né, e todas essas maluquices. Esse cara veio para Campus Party, numa das edições, e ele falava assim, ó, no futuro vai haver aquilo que a gente chama de computação vestível. Ele estava falando, ele falava assim, olha, você vai, numa ocasião, você vai conseguir colocar um óculos, e através desse óculos você vai enxergar as coisas com realidade aumentada. E nem se falava de um negócio chamado Google Glass. Aliás, né, cadê o Google Glass, né, gente? E é uma pena que foi engavetado esse projeto, mas eu ainda acho que ele volta com muita força, remodelado. E ele estava falando e foi além, falou assim, ó, depois do Google Glass vai haver a lente de contato, como uma córnea, que você coloca, né, e vai dar na mesma. Você não vai ter o acessório, o óculos. É computação vestível. Muito louco esse negócio, né? No fim das contas, gente, a gente tem que analisar que tudo que a gente está falando é marketing. E quando eu falo de marketing, eu estou falando de Kotler, estou falando de Al Ries, estou falando de Drucker, estou falando de uma série de caras bons, né, que criaram os alicerces para aquilo que a gente fala hoje. Então, no fim das contas, é marketing. E sabe o que acontece quando a gente fala de redes sociais? Vem aquela pessoa e fala assim, Maurício, eu conheço muito de Facebook. Cara, eu viro o Facebook de ponta cabeça. Eu sou o as do Facebook Ads. E então eu sou especialista em marketing. Será? No fim das contas, as redes sociais, gente, são, sabe o quê? Ferramentas de marketing. Não é verdade? Se você não entende a rede social como uma ferramenta de marketing, tem uma coisa errada. Eu costumo sempre dizer que ferramenta é só um meio e não um fim. Eu conto sempre uma história, né, por onde eu passo, que é assim, quando eu me casei, a minha esposa, faz 9 anos isso, e eu não comprei nenhuma ferramenta, nada, um alicate, um martelo, nada. Eu me casei e fui e pegava do meu sogro para montar o armário e estava tudo certo. Meu sogro tem aquela coleção, sabe, uma de cada tamanho, bonitinho. Eu falei, não vou comprar esses negócios. E a minha esposa, por anos, entrou na minha cabeça e falava assim, olha, tem que comprar uma ferramenta. Toda vez que a gente ia fazer compra, a gente passava pelo setor de ferramentas e ela falava, olha, vamos levar um martelo? Eu, não, para que martelo? Porque pode precisar, não. Aí passava no mês seguinte, olha, vamos levar um martelo. Ela pegava o martelo, olha que legal esse martelo, olha esse alicate. E ela cismava com o martelo. Eu falava, cara, não. Até que um dia, eu em casa, precisei martelar um negócio. Eu olhei para ela e falei, putz, eu não tenho martelo, não consigo ir na casa da minha sogra, pegar do meu sogro, não sei o que. Ela falou, e aí, e agora? Sabe, cruza o braço e fala assim, e agora? Aí sabe o que eu fiz? Peguei um alicate velho da minha avó e martelei o negócio ali com o alicate velho da minha avó. O que eu quero dizer para vocês é que, gente, ferramenta é um meio, não é um fim. Se você não tem martelo, você bate com um sapato. Óbvio que não, né? Mas você tenta, pelo menos. Se você não tem... E se... Tem pessoas que perguntam para mim o seguinte, olha, Maurício, eu estou vendendo pelo Facebook aqui, está bem legal, mas eu estou na dúvida. Será que eu abro a minha loja virtual com a minha plataforma própria e tudo mais? E eu sempre respondo isso com uma outra pergunta, dizendo assim, ó, você construiria a sua casa em terreno alugado? Essa aqui é a grande verdade. E se amanhã o Facebook sai do Brasil? Nunca se sabe. Se o Trump tem uma ideia de que, olha, Facebook não, né, make America great again, né, e aí eu vou fazer o Facebook ficar aqui nos Estados Unidos mesmo.
que você faz? Você que colocou toda a sua estratégia no Facebook. Sabe a história de separar os ovos, não deixar todos na mesma cesta? É mais ou menos isso, né? E no fim das contas, gente, eu tenho que pensar em planejamento. Facebook, de novo, é uma ferramenta, uma das mais fortes, tem várias outras, mas eu tenho que, para usar essas ferramentas, planejar. Se eu tivesse planejado, eu não martelaria aquele negócio com alicate, né? O que foi péssimo, por sinal. Então, o que eu posso levar em consideração? Que existem algumas coisas para a gente considerar. E o primeiro detalhe que faz muito, né, a diferença é exatamente entender qual é o meu objetivo. Então, qual é o objetivo da sua campanha? O que você espera? Quais são os resultados que você quer? Você pode definir vários objetivos. Então, seu objetivo pode ser gerar mais vendas, você pode querer aumentar o engajamento da sua base, você pode querer fortalecer o seu branding. Né? Esses são alguns dos objetivos. E para cada um deles, você pode definir métricas. Então, meu objetivo são as metas. E para analisar se eu estou chegando ou não, eu posso definir métrica. Métrica de venda, volume de faturamento. Métrica de engajamento, aumento de curtidas, comentários, compartilhamentos na minha página, por exemplo. Métrica de branding. É quantas pessoas vão, por exemplo, para o Google pesquisar um produto digitando a minha marca. Aquilo que a gente chama de branded SEO. Né? Então, quando a pessoa vai e digita assim, tênis Netshoes, curso com School, né? O branded SEO. Então é isso. Você consegue avaliar o que está acontecendo, né? Se você está no seu caminho ou não. E aí, existem algumas etapas do planejamento, galera. Algumas etapas. A gente pode levar em consideração 6 principais. Primeiro é briefing. Então, quando eu for fazer uma campanha, a primeira coisa que eu tenho que entender e desenvolver é o meu briefing. Eu vou responder algumas perguntas. Depois eu vou para a pesquisa. Né? Resolvida essa etapa de pesquisa, eu parto para a parte do planejamento, que é planejar o que vai acontecer naquela minha campanha. Quanto tempo, qual é o meu público-alvo, né, em que canal que eu vou fazer. Depois eu vou definir quais são as ações. Então eu defini quanto tempo, para quem, como. Agora, qual é a ação específica que eu vou fazer? É um sorteio? É só um post? É um vídeo? É uma live? Como é que eu vou trabalhar isso? Depois que eu jogo isso no ar, eu preciso mensurar resultado. Então, publiquei no Facebook, fiz um Face Ads, fiz um Face Leads para gerar contatos para minha base, para fazer uma ação posterior com remarketing com e-mail. Eu preciso monitorar como é que foi, deu certo, não deu? E aí, no fim das contas, você refaz a ação. Né? Planeja lá as suas melhorias e refaz a ação. Para cada uma dessas etapas, a gente pode se debruçar, ir além, ir a fundo. E, obviamente, que não é esse o meu propósito agora com vocês. Mas a gente pode entender algumas coisas, galera. Vamos lá. Primeira coisa, parte de briefing. Briefing é o que você faz. Né? A gente vai levantar algumas informações de mercado, de concorrente, então pontos fortes e fracos do meu concorrente. Mas, no fim das contas, é muito também sobre aquilo que eu entrego, aquilo que eu faço, aquilo que eu ofereço. Quem aqui tem um negócio? Alguém aqui vende alguma coisa? Não? O que você vende? Curso. Que tipo de curso? Atualização, capacitação e pós-graduação. Excelente exemplo. Qual é o seu nome? Júlio. Beleza, Júlio. Qual é o nome dessa empresa, você pode dizer? IPESP. Muito bem. Bacana, Júlio. Pergunto para você, qual que é o seu produto, hein? O que você vende, Júlio? O que mais? Mais alguma coisa? Gente, pode falar? Pode falar? Não, fala mais um, vamos lá. Crescimento, né? Então, só para a galera de casa conseguir ouvir, o Júlio respondeu algumas coisas para mim. Ele falou assim, eu vendo expectativa de crescimento profissional, vendo conhecimento, melhor salário, melhor expectativa de carreira. Gente, é exatamente isso. E por que as pessoas querem aumento de salário? Por que elas querem uma promoção? Por que elas querem crescer na carreira? Porque na ponta, elas querem dar uma aposentadoria digna para os pais, porque elas querem garantir um futuro bacana para os filhos, porque elas querem conforto. É justamente isso. E se eu vendo o curso que todo mundo vende, isso é commodity, gente, não se diferencia. Por isso que tem cursos que você paga caríssimo para fazer vou jogar para fora, uma Harvard da vida, porque tem um quê por trás. Essa é a grande questão. Né? Você pode falar de uma... Posso falar para você o seguinte, olha, existe uma cidade bem bacana, nessa cidade tem uma torre de ferro, um ferro entrelaçado, assim, é bacana você visitar, hein? Vale a pena vocês irem lá. Essa é uma forma de vender o seu produto. Outra forma é dizer assim, você pode ir para Paris, para Cidade Luz, conhecer a Torre Eiffel. Né? Envolta em charme, em amor, a cidade do romance. É diferente, gente.
Nem todo mundo oferece esse negócio. Percebe? Né? Outra coisa importante é você perguntar o que estão fazendo? Alguém está fazendo algo parecido? Então, definir meu briefing, definir a minha essência, aquilo que eu vou vender, eu vou traduzir isso. Mas antes, eu preciso descobrir, alguém já faz algo parecido com o que eu quero fazer? Ou qual referência que eu posso ter? E para isso existem algumas ferramentas interessantes. Uma delas é o próprio Google. Né? O Google traz várias ferramentas do Google que a gente pode utilizar no nosso negócio. Uma delas é o Google Trends. O Google Trends me ajuda a identificar tendências de busca de termos específicos. Né? Correndo o risco de falar algo que vocês já sabem, prefiro isso a deixar alguém com dúvida, mas vou mostrar rapidamente o seguinte, gente. Existem alguns exemplos. Eu vou aqui no Trends e eu vou... Trends, vamos lá. Google Trends. Imagine que eu tenha uma agência de turismo e eu venda pacotes para Nova York. O Google Trends funciona para várias coisas, tá, gente? Inclusive casa com o que o Marcos vai falar para vocês depois. Mas veja só, como é que eu escrevo Nova York, hein? Eu falo assim, olha, viaje para Nova York. Como é que eu escrevo? O que as pessoas... O que vocês acham que é o melhor, hein? E aí? Como é que vocês apostariam? Viaje para... Pode falar, gente. Não tem errado e certo. Vamos brainstorm. Viaje para NY. O que mais? Tem mais algum? Alguém falaria assim, ó. Viaje para Nova York. Opa. Não é? É o português, né? É a palavra portuguesada. E o inglês? Alguém usaria inglês? Viaje para New York. New York. E o híbrido? Português e inglês. Viaje, não é? Assim, ó. Nova York. Qual que é o melhor? Hã? A gente joga no Google Trends, separando os termos por vírgula e dá um OK. Vamos ver. Ele vai mostrar pra gente o que seria melhor. Aí a gente acaba com as dúvidas, galera. Então eu tenho aqui, ó. Primeiro eu vou filtrar. Não quero o mundo inteiro. Às vezes aparece o mundo inteiro. Eu pego o Brasil, e aí eu posso descer aqui, o nível de detalhamento é só por estados, tá? Eu não consigo descer para cidades. Últimos 12 meses, categorias. Vamos jogar a categoria viagens, só para a gente dar um recorte, tá? Opa, viagens. Viagens. E aqui ele me mostra onde que eu posso pesquisar. Se é na web, se é Google Imagem, Notícias, Shopping, YouTube, onde que eu quero pesquisar. Eu vou deixar aberto, tá bom? E aí o que ele traz para mim? Ó, qual que é o melhor para a gente analisar? O amarelinho está em primeiro. Quem é o amarelinho? New York, olha aí. Ó. Mesmo no Brasil, a gente poderia dizer viaje para New York. Isso aqui, gente, é uma das ações que a gente pode fazer para entender melhor o SEO. Então, se você tem um blog post, se você tem um conteúdo web, quer indexar, quer que as pessoas te achem melhor, usa o Google Trends. Né? Você vai falar o que as pessoas querem ouvir. O mais legal do Google Trends é que aqui para baixo ele traz algumas referências. E aí eu posso utilizar tudo isso para a criação de conteúdo nos meus canais e também nas redes sociais. E eu vou identificar. Então, por exemplo, NY. O que ele traz para NY? Ó, pontos turísticos NY, Plaza Theme NY, Six Flags NY. Não sei, posso de repente, se eu sou um cara de turismo, posso entender o que significa isso, pegar e aplicar. Eu desço para Nova York. Nova York, Maranhão. É uma cidade... É uma cidade chamada Nova York, que fica no Maranhão. Mas, ó, New York, que é o que tinha mais, ó. New York Pub Poços de Caldas, não. Park Lane Hotel Nova York, New York. Sheraton, Rainy Day, pontos turísticos de New York. Opa, se existe, né? Você tem várias pessoas aqui entrando no Google e digitando pontos turísticos em New York. Sabe o que eu posso fazer? Ao invés de ir para minha rede social e criar um folheto digital dizendo viagem para Nova York pagando em 10 vezes sem juros, eu vou fazer o contrário. Eu vou promover conteúdo. Eu vou falar assim, olha, conheça os 10 pontos turísticos mais famosos de Nova York. E aí eu coloco um post bacana, crio uma legenda legal, direciono para um blog post, por exemplo. Nesse blog post eu vou elencar quais são os 10 pontos turísticos e posso no meio do texto colocar o seguinte, ó. Você quer saber mais sobre isso? Quer um guia turístico de Nova York, o melhor ano, o melhor período do ano, a melhor companhia aérea, melhor não sei o quê? Cadastre-se aqui que eu te envio um e-book. Entra também a estratégia de automação com e-mail marketing. E a gente começa a trabalhar em algo chamado inbound marketing. É algo mais macro, que começou através de uma ferramenta chamada
rede social. No nosso caso, talvez Facebook. E aí você começa a integrar as ações. Percebem, gente, isso? Eu costumo sempre dizer para alguns alunos que existe uma pizza muito grande. E a gente foca numa única fatia, que é o Facebook, que é o Instagram. Eu quero só Instagram, quero só o Facebook. Mas, gente, dá para a gente olhar para o todo, né? E eu posso dizer, o marketing digital não é fácil. Ele é acessível. E acessível é diferente de fácil. O marketing digital é difícil. Tem muita coisa que você precisa conectar e faz automação, e pluga, e otimiza texto. Porque fazer mais do mesmo todo mundo faz. O difícil é você fazer bem feito. E sabe qual que é a grande vantagem? É que os prêmios vêm para quem faz a coisa bem feita. Né? Dá trabalho, mas tem recompensas. Voltando aqui, gente, existe uma outra ferramenta bem bacana, que é o Google Alertas. Então você vem aqui, para quem não conhece, simples. Joga lá um alerta sobre um assunto específico, um alerta sobre o nome da sua empresa, sobre o seu segmento, sobre o seu produto, sobre o seu nome, não sei, sobre o seu concorrente. E tudo que aparecer no Google, você vai receber uma notificação com aquilo que apareceu para entender se você consegue utilizar aquilo como referência para a produção de conteúdo para suas redes sociais. O fato é, rede social não é catálogo digital, não é vitrine. É canal de relacionamento. Você só se relaciona quando você fala o que a pessoa quer ouvir. E para descobrir o que a pessoa quer ouvir, você pode usar essas ferramentas. Uma ferramenta interessante para Twitter é essa aqui, ó. Para quem usa Twitter, para quem tem um público sensível ao Twitter, se chama Twitter Fall. Fall de queda, né? Em inglês. Twitter Fall. Você se loga. Tem que autorizar o aplicativo, certo? E aí você vem para cá, pro Twitter Fall, e joga um termo. Alguém tem algum produto, serviço, marca, alguma coisa para a gente pesquisar aí? Algum termo? Ih, vamos lá. Vamos ver se aparece alguma coisa. E aí ele vai caindo, gente, ó. Tem fulano de tal, esse cara, tem uma ali no meu Insta que faz biomedicina e só porque tem uma clínica de estética deve ser uma briga. Miga, se você quer seguir na estética, faz biomedicina. Bom, se eu sou o IPESP, eu tenho aqui algumas opções. Tá vendo aqui, ó? Você passa o mouse, ele mostra que foi publicado 6 dias atrás, mas tudo bem. Mas você passa o mouse, ele traz algumas opções. Eu posso mandar um DM, posso seguir, favoritar, responder, retweetar, reportar e ver. Eu posso falar assim, faz mesmo. Inclusive aqui na IPESP a gente tem. Com muito cuidado, né? Para não ser um marketing invasivo, aquela coisa do cara que aparece do nada, mas com tato. E é assim que a gente entende o que as pessoas estão falando, gente. Essa é a ideia. Aham. Pessoal, para a galera de casa poder ouvir, o Júlio comentou que tem uma sócia que sente que eles deveriam ter uma presença maior no Twitter, mas eles acham que não, talvez não, porque o público não procura curso no Twitter. Eu concordo, as pessoas hoje, a maioria das pessoas não está procurando curso no Twitter. Mas o que mesmo que você vende? Você pode construir a sua presença. O Twitter não vai funcionar como uma ferramenta de vendas, mas ele pode funcionar como uma ferramenta de construção de relacionamento para fortalecimento da sua marca, aquilo que a gente chama de branding. Lá na frente, quando ele precisar comprar um curso ou se especializar, ele vai lembrar de quem? Né? De quem promoveu algo que fez sentido para ele naquele momento. Talvez valha a pena a tentativa de produção de conteúdo e não simplesmente de canal de venda. O Twitter o Twitter dá voz, é verdade, o Twitter dá voz pra gente, sabe, é o ativismo de sofá que a galera fala, né? Isso acontece bastante. Outra ferramenta, mas eu faria o teste, tá? Eu faria o teste. Você pode fazer uma busca no próprio Twitter, tem várias buscas, você pode jogar a hashtag, ver quais são as menções, o que a galera está falando, como é que está esse ambiente. E uma outra ferramenta muito interessante, gente, que a gente pode trabalhar, é uma ferramenta chamada
Answer the Public. Alguém conhece esse cara? Answer the Public? Answer the Public. Aqui, ó. Answer de responder em inglês, né? Answer the Public. .com. Answerthepublic.com. Como é que funciona essa ferramenta, gente? Você vem para cá e joga uma busca. Vem para cá e joga uma busca. Alguém tem algum outro tipo de produto? Alguém vende algum produto aí, gente? Ninguém? O que você vende? Eletrodomésticos. Certo. Me fala um específico. Sei lá. Batedeira. Então vamos lá. Batedeira. Jogo aqui e mudo para português aqui em cima. Tá, gente? Português. Cadê? Aqui, ó. Muito bem. Essa ferramenta ela é freemium. Então tem uma versão grátis e uma versão paga. Na versão grátis eu não consigo mudar a região para Brasil, tá? Só na paga. Mas ela já me traz alguns insights. Mudo para português, jogo aqui batedeira e dou um get questions. Get questions. Vamos lá, vamos ver o que acontece, gente. Essa ferramenta é sensacional. Ele vai carregar aqui primeiro. E olha o que acontece, gente, que bacana. Ele traz esse gráfico, né? Esse organograma mostrando algumas coisas interessantes. Então, batedeira é a minha palavra central. E ele traz o que as pessoas buscam com batedeira. Por exemplo, qual? Tem pessoas perguntando assim, olha, qual batedeira comprar? Qual batedeira é melhor, Arno ou Filco? Qual batedeira é boa? Qual batedeira KitchenAid comprar? E assim vai. Então, as pessoas estão buscando. Ou, por exemplo, quando a batedeira foi inventada? Quando a batedeira foi criada? Quando usar batedeira? Né? Batedeira é um eletrodoméstico. Então, você usa isso aqui, ó, porque, de novo, answer the public, responda o público. Isso aqui é o que as pessoas estão buscando. E aí, por exemplo, se a pessoa vem para cá e pergunta... Qual batedeira é boa? Eu clico, eu venho para o Google, eu consigo ver quais são alguns resultados, inclusive, que aparecem, talvez respondendo essas perguntas. Por que eu, enquanto produtor de conteúdo, na minha rede social, não posso responder essa pergunta? Através de um vídeo, por exemplo, um vídeo tutorial mostrando essa pessoa como escolher batedeira. Se é que tem isso, né? Se é que a pessoa pode escolher. A batedeira planetária faz isso, a batedeira mais simples faz aquilo. Qual que é o seu objetivo? Vou te mostrar aqui como é que faz para bater um bolo. Inclusive, você pode escolher a minha batedeira. Está aqui o link na descrição para você comprar no meu site. Então, você produz conteúdo, né? Entrega relevância ao mesmo tempo que vende um produto, nesse caso. Essa é a ideia, gente, que a gente pode trabalhar aqui. Outra coisa importante, caminhando já para o nosso final, é o seguinte. Né? A partir da terceira etapa, fiz a minha pesquisa. A partir agora para a terceira etapa de meu planejamento, eu vou colocar a mão na massa, fazer a coisa acontecer e otimizar aquele fluxo. E aqui é o seguinte, existem mais algumas ferramentas e uma delas bem interessante, se chama datascomemorativas.me. Alguém conhece esse? É um site, você não instala nada, não tem que baixar nada, você acessa e consegue ver as principais datas e trabalhar projetando o que vem lá na frente. Então você vai fazer um conteúdo de, sei lá, um cronograma quinzenal de posts. Na próxima quinzena, do que eu posso falar? Vou olhar para cá e, de repente, eu posso usar uma data específica para fazer um conteúdo bacana na minha rede social. Tem cada coisa, gente maluca, que você olha para cá. E aqui é você pegar e, sei lá, fazer brainstorming com a equipe. Por exemplo, dia 13 de novembro, Dia Mundial da Gentileza. Sei lá, né? Então você vai na rede social e produz um conteúdo falando assim, olha, gentileza mesmo é eu te dar esse desconto de 20% no seu produto tal, ou eu te oferecer uma condição diferenciada não sei o quê. Essa é a ideia. Né? Beleza, galera? E no fim das contas é planejar como vai ser o seu cronograma. Eu fui sócio de uma agência de marketing de performance chamada iHouse Web. Né? Então, de 2015 a 2018 ela era agência de performance com clientes para... links patrocinados, e-mail marketing, Face Ads. Hoje ela existe, mas é consultoria para e-commerce. Mas naquele momento eu tinha clientes para quem eu entregava o planejamento assim, ó, no Excel, quinzenal. Outros clientes não gostavam de Excel e pediam que eu fizesse mais visual. Eu entregava também no Word. Então você projeta quando que eu vou trabalhar, quanto tempo, como é que vai ser a minha semana de publicação, no Face, no Insta, no LinkedIn. Faz com antecedência, é mais fácil. Depois você agenda isso, programa tudo bonitinho numa ferramenta de mercado. Né? Isso funciona muito bem. E profissionalizar a sua comunicação é sempre bom, né, gente? Criar
imagens bacanas, buscar família tipográfica legal, né? Vai trabalhar com banco de imagem, tem várias referências muito interessantes hoje. Né? Por mais que a rede social hoje traga aquela história de conteúdo True View, True Life, que é meio você pegar o celular e fazer uma selfie, ou fazer uma coisa ali mais no dia a dia, ainda assim é importante que a gente trabalhe com uma qualidade naquele nosso conteúdo. Isso faz toda a diferença de percepção de qualidade. E por fim, né, pensar nos formatos significa você entender onde você vai trabalhar, e uma forma interessante da gente pensar isso é descarregar as ideias da cabeça naquilo que a gente conhece como mapa mental. Já ouviram falar desse conceito, mapa mental? Mapa mental, gente, é você... o que o Daniel falou, mostrando o fluxo de e-mail marketing, é uma ideia de mapa mental. É você falar assim, olha, eu preciso falar sobre isso, sobre aquilo, tenho esse público, aquele outro, o conteúdo vai ser esse, aquele outro. Descarrega as ideias da sua cabeça, tira da cabeça, joga no papel, que você consegue organizar muito melhor. E existem várias ferramentas interessantes para você criar um mapa mental. Uma das que eu mais gosto se chama MindMeister. Está aqui o link para vocês, gente. MindMeister. É uma das melhores ferramentas para você criar o seu mapa mental. Ela é freemium, tem lá, você pode ter 3 mapas grátis. Se quiser mais, você paga lá a partir de $6 por mês, se eu não me engano, uma coisa assim. Beleza? Mas tem outras ferramentas também grátis na internet que você consegue descarregar suas ideias. E aí você tem o ramo central e você pega o seguinte, vai criando ramificações. Então, primeira etapa, briefing. Segunda, pesquisa. Terceira, planejamento, ação, mensuração. E melhorias. Você tem aquilo visualmente organizado, fica muito mais fácil. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Muito bem. Olha só, antes de eu finalizar, a gente vai sair para um coffee daqui a pouquinho, né? Só eu finalizar aqui. Quero só dar um recado para vocês. Esse conteúdo que eu falei para vocês é uma partezinha de um curso que a gente tem aqui chamado Gerentes de Mídias Sociais. Né? Então a gente tem alguns módulos, são 20 dias. Você vem para cá, passa aqui com a gente, entendendo mais de redes sociais, cada dia um professor diferente. Você começa no primeiro dia, né, com uma proposta, inclusive, de criar um projeto integrado para apresentar no último dia. E esse projeto integrado pode ser adequado à sua necessidade no seu dia a dia, lá na sua empresa. E aí você tem as consultorias, né, durante os outros dias com os professores. Isso é bem bacana. Ontem, inclusive, teve uma apresentação de uma turma dessa, de alguns trabalhos de projeto integrado. Tinham alguns resultados muito legais ali, né, gente? Então funciona assim. A gente está com algumas turmas interessantes agora no começo do ano. Então, gerente de mídias sociais, como eu falei para vocês. Outro curso que nós temos, que é o Marketing Digital de Alta Performance. São 150 horas também, cada dia um professor diferente. Você vai falar de Google Marketing, SEO, vai falar de Analytics, vai falar de links patrocinados, bastante coisa legal, e-mail marketing, bastante coisa legal. E o curso chamado Gerente de E-Commerce e Marketing Digital. E aí, assim, muito mais focado para quem está empreendendo ou para quem trabalha já numa operação de e-commerce e quer aprofundar mais os seus conhecimentos. A mensagem, o meu recado é que a gente tem uma condição especial para vocês aqui, gente, para hoje, né? Na verdade, a gente vai estender um pouquinho. Uma condição de até 20% de desconto nos cursos da ComSchool. Não só esses são alguns que começam agora em janeiro, mas tem vários outros no nosso portfólio, como vocês viram a Amanda falando, mais de 200 cursos. Então a gente tem aqui uma condição de até 20% de desconto até o dia 16 de dezembro. Tá? Aqui fora tem lá a Glaucia, vai conseguir esclarecer as dúvidas de vocês agora no café, para quem tiver interesse também aí. Tudo bem? E eu deixo para vocês mais uma vez o meu contato, maurici.junior@comschool.com.br. Beleza? Café? Cafezinho? Muito bem. Gente, muito obrigado, pessoal. Obrigado.